Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Maju e hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre como foi o meu primeiro ano cursando Arquitetura e Urbanismo na UEM. Pra quem não sabe, eu tenho um Instagram de estudos, por lá eu mostro um pouquinho da minha rotina. Então, se você ainda não segue, vai lá me seguir pra acompanhar um pouquinho mais, assim, em tempo real, o que eu tô fazendo na faculdade. Mas hoje eu compilei tudo que vocês me perguntaram, mais as minhas experiências e tudo que eu gostaria de ter ouvido falar sobre antes de entrar na faculdade. Eu vou contar realmente as minhas experiências e espero muito que vocês gostem. Então, começando bem do começo, eu passei no vestibular depois de fazer um ano e um pouquinho de cursinho, que foi bem o ano da pandemia, que a gente teve um vestibular bem espaçado do outro, e daí eu consegui passar no vestibular e minhas aulas começaram de forma remota em 2021, em agosto de 2021. E eu até fiz um mini vlog de um primeiro dia de aula aqui no YouTube, inclusive vou deixar linkado aqui no card para vocês assistirem. Mas eu tive um primeiro semestre inteiro remoto. Eu gostei muito de estar na faculdade, eu tava me identificando muito com o curso, os professores eram todos muito legais, mas era meio estranho não ter muita gente para compartilhar os meus sentimentos sobre as matérias, não conseguir, tipo assim, comentar mesmo durante as aulas o que eu tava achando. Foi um momento bem estranho mesmo. Não foi um semestre fácil, tipo assim, nossa, super fácil, todas as matérias eram muito fáceis e eu tirei 100 em tudo. Não, foi, na minha opinião, um semestre normal, comum, como os outros, mas eu acho que ele foi um pouquinho mais tranquilo porque a gente tava no conforto da nossa casa. Pelo menos eu senti que estando em casa eu tinha menos tempo de deslocamento, eu não precisava ir almoçar em algum lugar depois voltar, eu já só descia as escadas, ia comer na minha cozinha e voltava. Coisas assim que meio que eu não perdia tempo fazendo atividades menores ao longo do dia e conseguia ter mais tempo para assistir a aula, descansar e também estudar e fazer os outros trabalhos. Agora contando um pouquinho mais sobre o que eu aprendi e as minhas primeiras impressões do curso. Então, no primeiro semestre, eu comecei a aprender os programas, porque na UEM, desde o primeiro semestre, a gente já entra em contato com o AutoCAD e o SketchUp. E de primeira foi um caos. A minha professora tinha muita paciência em ensinar a gente, ela literalmente ia ferramenta por ferramenta, dando uma explicada. A gente redesenhou, na verdade, a Casa Lenk do Mies van der Rohe. Então, assim, era a Casa Lenk todos os dias, a gente fazendo a planta e depois as vistas e tudo. E eu lembro que foi muito difícil e meu AutoCAD, tipo, tinha 1 milhão de linhas uma em cima da outra. Foi muito difícil, mas a gente foi aprendendo. Uma matéria que eu gostei muito no primeiro semestre foi a de Introdução à Arquitetura e Urbanismo, que é tipo uma história da arquitetura, assim, que a gente aprende arquitetos, suas obras, principalmente brasileiros, que é o que eu mais me apaixonei. E também, nesse meio tempo, eu tinha visto que a minha professora tinha um grupo de pesquisa, que elas pesquisavam mulheres arquitetas do Brasil, então eu resolvi entrar nesse grupo e acabei fazendo parte dessa pesquisa. E na primeira fase elas pesquisaram um pouquinho do contexto das mulheres no meio da arquitetura. E agora a gente está estudando um pouquinho sobre quem são as mulheres brasileiras e arquitetas. E tá sendo muito legal, só queria contextualizar. Então eu me apaixonei bastante por essa área mesmo de história da arquitetura, estudar os arquitetos, as suas obras e tudo mais. Bom, acho que era mais ou menos isso que eu queria falar do meu primeiro semestre, então basicamente foi bem abstrato porque era em EAD, não tinha muito amigo, não tinha muito com quem compartilhar e era bem tranquilo assim até fazer os trabalhos. Eu só me irritei um pouquinho talvez com a minha primeira maquete porque eu não tenho facilidade em fazer maquete e a nossa primeira eu sofri bastante, eu lembro que de ficar irritada com isso. Mas no final do semestre não acumularam muitas coisas, não foi pesado o final do semestre, foi até que ok, bem tranquilo. Primeiro semestre acabou, foi tudo tranquilo, dei uma traumatizada com a maquete. Bem, mas nada de muito extraordinário. Comecei a gostar bastante da matéria de projeto, mas percebi que era uma matéria bem trabalhosa. Mas em casa, como eu já estava acostumada com a minha rotina, com o meu espaço, eu tive um controle um pouquinho maior sobre a minha organização de estudos mesmo, e eu achei que eu consegui administrar um pouquinho melhor meu primeiro semestre. Então a gente teve pequenas férias ali entre, acho que novembro
e dezembro, que era o período de Natal e Ano Novo. E daí logo em janeiro nossas aulas começaram o segundo semestre, de forma remota ainda. A gente com tempo remoto, até que a gente voltou presencial em março. E assim, voltar presencial foi uma experiência, assim, sensacional. Eu tava muito ansiosa pra finalmente poder realmente estar na faculdade, no ambiente da universidade, encontrando as pessoas que estudavam comigo, finalmente conhecendo elas e não ser só, tipo, um nome com uma letrinha lá no Google Meet. Enfim, eu tava muito ansiosa pra isso acontecer e foi muito melhor do que eu esperava. Foi muito bom ser recebida pelo pessoal que eu já conversava, né, de forma meio que web amigos, e agora a gente tava na vida real conversando. E os professores também estavam muito animados por ter voltado no presencial, sabe? Foi um momento bem feliz, assim, pra todo mundo. E o nosso volta às aulas foi meio que normal, porque não era começo de semestre, né? O semestre já tinha começado um pouquinho antes. E esses anos pandêmicos fizeram com que as atividades de recepção de calores e tal não acontecesse da forma como elas realmente aconteciam antes. Então a gente não teve algumas atividades que os meus calouros, por exemplo, vão ter, e eu vou aproveitar junto com eles. Mas foi muito legal assim mesmo, os veteranos receberam a gente. Eu fui com os meus pais fazer um tour pela UEM, um dia antes de eu ir pra aula, pra eu me localizar, saber onde que eram os meus blocos, onde que eu ia ter que andar e tal. Quando as aulas presenciais voltaram, tudo era muito mais dinâmico, as aulas passavam bem mais rápido e a gente tinha muito mais tempo também de ficar conversando com o pessoal. Eu moro um pouco longe da faculdade, então eu sempre levo marmita, daí tinha um grupinho de pessoas que também levava marmita, a gente todo dia almoçava junto, era bem legal. E foi um momento bem mágico e meio que o que estava mais importando era a experiência universitária em si do que os próprios estudos. Então, nesse primeiro momento de volta às aulas, eu não via tempo de estudar, porque ou eu tava me deslocando para a faculdade, né? Eu ia de carro, mas eu voltava de ônibus, então eu tava no deslocamento, ou a gente tinha algumas atividades extras à tarde. Depois das aulas, algumas coisas com os veteranos, eu também tinha um projeto de pesquisa. Então eu sentia que eu ficava bastante tempo na universidade, mas nenhum tempo muito livre para estudo. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre as matérias. No segundo semestre eu tive uma matéria a mais do que no primeiro. No primeiro a gente teve 9 matérias e no segundo 10. Então era uma matéria a mais que já fazia bastante diferença, dava uma pesada a mais na carga horária, eu achei. E por conta, enfim, desses motivos que eu falei, dessa má organização do meu tempo, administração do tempo, eu acabei não estudando e não fazendo os trabalhos da forma como eu gostaria. Então, nesse segundo semestre, quando foi chegando as últimas 3 semanas de aula, os professores começaram a lotar a gente de entregas. Na última semana de aula tinha prova e trabalho quase todo dia. Tipo, se não tinha os dois, tinha pelo menos um deles. E foi simplesmente, assim, uma loucura. Na última semana de aula foi a pior semana, assim, que eu já tive em relação a estudo. Eu não conseguia ficar bem, porque eu tava muito ansiosa, com medo de não terminar. Eu deixei de comer, eu deixei de dormir. Os amigos também estavam numa situação parecida, então você via que todo mundo não tava saudável naquele momento, porque realmente foram muitas entregas. A pior entrega de arquitetura em todos os cursos, que todo mundo sempre fala, é projeto. E muitas matérias nos primeiros semestres, elas estão relacionadas a projeto. Então a gente tinha que entregar uma maquete do projeto, a gente tinha que entregar o projeto em si, entregar o 3D e tal dele. Então tudo girava em torno do projeto, que era uma entrega que ficou muito pro final e todo mundo acabou ficando bem exausto por conta disso. Foi uma semana bem complicada e eu confesso que o semestre acabou e eu fiquei traumatizada. Um dia antes da entrega de projeto, eu fui pro centro acadêmico, que é o CAL, estudar com os meus veteranos, porque o nosso bloco tava fechando, já era tipo umas 6 da tarde, nosso bloco tava fechando, aí a gente foi lá pro centro acadêmico estudar, eu e uns amigos, e daí tinha gente de todos os anos, primeiro, segundo, até do 5º ano. E daí tinha uma veterana minha, tipo, muito mal, achava que não ia dar conta, e daí, tipo, outros veteranos concordando, e a gente também concordando, então eu vi que aquele sentimento de desespero, ele ia ser cultivado ao longo do curso inteiro, sabe? E aí, nesse momento, eu fiquei meio em choque, assim, e fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? É esse curso que eu quero? É isso que eu quero pra minha vida? Virar à noite todo final de semestre, ficar louca?
Enfim, eu tive esse momento de baque, porque ninguém conta pra você que na faculdade você vai ficar exausto. Parece que tudo, quer dizer, pelo menos pra mim, parecia que tudo era as mil maravilhas, que todo mundo era muito feliz na faculdade, todo mundo amava o que tava fazendo e gostava de tudo, porque no ensino médio a gente não gosta de algumas matérias e na faculdade, tecnicamente, a gente só vai estudar o que a gente gosta, mas na verdade não, na faculdade a gente continua estudando matérias que a gente não gosta e não se identificando com todas elas, até porque é basicamente impossível acontecer isso. Mas eu, Maria Juliana, não tinha essa visão antes de entrar no curso e isso me deu um choque de realidade muito grande. Eu fiquei meio assim, traumatizada, eu diria. Mas também pra não ficar dramatizando muito, no final deu tudo certo, entreguei todos os trabalhos, todo mundo consegue entregar, dá tudo certo, viu? Não precisam se preocupar que no final a gente quase se mata de não dormir e não comer, mas a gente entrega os trabalhos. Mas o que eu gostaria de contar pra vocês, né, dá pra ver drasticamente a diferença do meu primeiro e do meu segundo semestre. O meu primeiro semestre foi um pouquinho mais triste em relação à minha sociabilidade, ao local que eu sempre tava dentro de casa, nunca saía, até porque tava tendo aula dentro de casa e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui me organizar muito melhor e levar com um pouco mais de leveza o semestre. Já no segundo semestre eu tava muito mais sociável, digamos assim, eu tava conversando com as outras pessoas, dividindo meus sentimentos, meus amigos contavam que também estavam, tô sobrecarregado, não tô conseguindo fazer isso também, vamos se ajudar e tal. Mas que eu acabei não me organizando o suficiente e senti que isso me atrapalhou muito no final. Mas depois desse meu desabafo, que eu queria que ficasse de, lição pra mim e pra vocês também, é que o importante nesses primeiros semestres é a gente conseguir se adaptar e tentar ir vendo como nossa organização pode funcionar para não acumular as coisas para o final do semestre. A minha dica é: se organizem e tentem conversar sobre as entregas com os professores de vocês. Quanto antes elas acontecerem, melhor. Então, fica aí a minha dica, o meu apelo também para a Maju do futuro. No final das contas, a arquitetura é um curso muito trabalhoso, tem uma carga horária grande, pelo menos o meu que é integral, mas no final das contas, dá tudo certo. Eu tô gostando do curso, sim, não posso mentir. Tá sendo muito legal, eu tô realizando um sonho, né, que eu tenho desde criança, então tá sendo muito legal mesmo fazer arquitetura. Agora eu vou responder umas perguntinhas que vocês me mandaram no Insta, mais específicas assim, que eu não consegui falar no geralzão, mas que eu achei legal de conversar com vocês aqui no YouTube também. A primeira pergunta é: o que mais te surpreendeu quando começou a faculdade? Eu acho que o que mais me surpreendeu, assim, de cara, foi a quantidade de informações que um arquiteto precisa saber e a quantidade de coisas que um arquiteto pode fazer. Logo que a gente entra, é bem engraçado, na verdade, na matéria de projeto, o meu professor perguntava assim: gente, qual que é o tamanho de uma porta? Gente, não sabia. E qual que é a altura de uma pia? Não sabia. Então, é engraçado que você entra sem saber muitas coisas. E quanto mais você vai avançando no curso, você percebe que tem muito mais coisas ainda para você aprender. Então, tem a parte de projetos, saber as medidas das coisas, os sistemas estruturais, saber a parte de iluminação, saber coisas sobre paisagismo, também tem a parte de urbanismo. Então, assim, tem muitas áreas para o arquiteto trabalhar e muitas coisas para um arquiteto saber. Então, isso me impactou bastante logo de cara. Qual foi a sua matéria preferida até agora? Como acho que vocês já devem ter percebido eu falando, a matéria de Introdução à Arquitetura e Urbanismo do primeiro semestre foi o meu amorzinho. Eu amei muito essa matéria, foi incrível, realmente me identifiquei muito. Mas no segundo semestre eu também me identifiquei muito com as matérias de Ética e Estudos da Cidade, que eram matérias teóricas. Ética é de filosofia mesmo, era ética do trabalho, assim, relacionada a isso, como ser ético na sua profissão. E Estudos da Cidade é uma matéria que é uma introdução ao urbanismo, que a gente aprende as partes mais teóricas de direito à cidade, coisas que um arquiteto pode fazer como urbanista. Fora essas 3 matérias, a minha matéria preferida com certeza é projeto, por mais que eu me estresse muito com ela. Eu tô gostando bastante de projetar, tá sendo uma coisa que eu tô me interessando cada vez mais. A pergunta 3: precisou virar alguma noite?
Sim, eu virei noite, não me orgulho disso, não recomendo que ninguém faça, porque é péssimo. E a última pergunta é: como funcionam as iniciações científicas e quais outros projetos de extensão existem? E eu gostei bastante dessa pergunta e eu quero trazer mais desse conteúdo aqui no YouTube e lá no meu Insta também, porque eu não sabia que tinham tantos projetos de extensão. Mas basicamente, para você fazer parte de um projeto de pesquisa, você precisa ou falar diretamente com o professor que já oferece pesquisa. Geralmente os professores que oferecem pesquisa, eles estão cadastrados lá no site e tem escrito as pesquisas que eles fazem. Você também pode olhar no currículo Lattes deles. E aí você pode mandar um e-mail ou falar pessoalmente com o professor, dizendo que você tem interesse em participar de algum projeto de pesquisa com eles. Fiquem atentos a editais e coisas assim, que eu sei que algumas pesquisas com bolsa tem algumas, tipo, entrevistas e coisas assim, um processo seletivo um pouquinho mais aguçado, mas que também é super tranquilo de entrar. Então foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido sanar algumas das dúvidas de vocês, que vocês tenham conseguido compreender melhor o curso de arquitetura com outros olhos, talvez com olhos um pouco mais realistas, porque eu tinha uma visão bem idealizada da faculdade e não quero que outras pessoas também tenham. Eu gostaria de ter assistido esse vídeo antes de entrar, pra já me preparar para o que eu iria encontrar na faculdade. Se você gostou, não se esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Também não esqueça de me seguir lá no Insta, porque por lá eu posto bastante da minha rotina. Um beijo e até o próximo vídeo!